Sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. A partir do versículo 15. A partir do versículo 15. Nos diz o texto, do 15 ao 25. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo os meus membros, nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Oremos. Senhor, a Tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do Teu Espírito e a Tua ajuda, Pai, para compreendermos e tornarmos ela prática em nosso viver diário. Por isso nós somos gratos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa vida, de fato, ela é uma luta renhida, uma luta espiritual diária. No entanto, nós sabemos que Cristo é a solução para essa batalha. Nós vivemos um paradoxo diário na nossa existência. O paradoxo das mãos sujas e do coração limpo. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo converte o nosso coração, transforma a nossa vida, nos dá uma nova visão da nossa existência e do mundo que vivemos. Ao mesmo tempo, o nosso corpo ele ainda é escravo do pecado. E ele, com frequência, dá vazão aos desejos, aos sentimentos que são próprios da carne e do pecado. Por isso, esse movimento paradoxal da nossa existência, que é justamente isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Nesse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, nós encontramos uma das passagens mais difíceis do livro de Romanos. E sem dúvida alguma, essa passagem nos mostra um Paulo extremamente humano, e, ao mesmo tempo, reflete a luta que ele enfrentou e que nós também enfrentamos. Assim, portanto, nós podemos dizer que, ainda, sob muitos aspectos, somos prisioneiros de nós mesmos, por conta dessa luta que ainda insiste em acontecer. Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da igreja cristã, antes da sua conversão, ele viveu intensamente essa luta que foi narrada pelo apóstolo Paulo aqui nessa carta aos Romanos. Agostinho ele cresceu num lar onde a sua mãe, Mônica, era cristã devota, mas ele rejeitou os ensinamentos dela e seguiu uma vida de prazeres mundanos. Ele buscava satisfação nos relacionamentos desregrados, nas filosofias que prometiam liberdade de opinião e pensamento, mas que só traziam a ele dores e inquietação.
Agostinho, em um determinado momento, reconhece a luta interna que havia com ele e que ele tinha esse desejo de fazer o que era certo, mas que não conseguia abandonar os hábitos pesados e pecaminosos que ocupavam o seu coração e a sua mente. E ele descreve isso numa das obras mais eloquentes suas, nas Confissões. Ele diz o seguinte: Senhor, dá-me castidade e continência, mas não agora. Ele disse que esse era o pensamento dele enquanto ele sabia daquilo que Deus desejava para ele, mas daquilo que ele ainda continuava a fazer. Ele disse que orava: Senhor, dá-me castidade e continência, mas não agora. Uma luta que na verdade reflete justamente, se a gente for parafrasear o que Agostinho está dizendo, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu quero seguir o caminho de Deus, mas eu ainda amo o caminho do pecado. Era alguém mais ou menos como que se orasse a Deus dizendo: Senhor, me liberta do pecado, mas pode ser daqui a uns 10 anos, porque o pecado que habita em mim tem coisas que para mim são valiosas. Charles Haddon Spurgeon dizia isso, que para algumas pessoas abandonar determinados hábitos e pecados é como se lhes fosse extirpado um dos membros do corpo. E a gente sabe que essa é uma luta que não é pontual de uma ou outra pessoa, mas ela é nossa. É a luta diária da nossa existência, por isso que nós podemos dizer sem detença: nós somos sim ainda em parte prisioneiros de nós mesmos. Embora Cristo nos tenha tornado livres da ação do pecado no que diz respeito ao nosso homem, ao nosso espírito, interiormente falando, as ações do pecado, o peso do pecado, ele ainda está e manifesta no nosso corpo mortal. Por isso que nós ainda continuamos a pecar. E há uma frase, um pensamento, que diz que nós não somos pecadores porque cometemos pecado. Nós cometemos pecado porque somos pecadores. E perceba que aí há uma mudança de ação para estado. Quando eu digo nós somos pecadores porque cometemos pecado, eu estou dizendo que eu sou pecador porque eu cometo pecado, é ação. Então, se eu oro a Deus e digo: Senhor, me perdoa, e Deus me perdoa, eu já não sou mais pecador. Mas se eu compreendo o pecado como um estado que ainda se faz presente na nossa vida, por mais que eu diga que não vou cometer pecado, em dizer que não estou cometendo pecado, eu já estou cometendo pecado. Consegue entender? Então, na verdade, o pecado ele é um estado da natureza humana. Ele ainda se faz presente em nós. E ele só será finalmente extirpado quando formos levados à presença absoluta e definitiva de Deus. A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita entre 57 e 58 depois de Cristo, dirigida a um grupo de cristãos romanos que era composto por judeus, gentios, que haviam abraçado o evangelho de Cristo e que enfrentavam diversas tensões. Um cristianismo nascente que inquietava o Império Romano, com a não adoração do imperador, somente a Deus, questões e tensões teológicas, culturais, e aqui nesse texto o apóstolo Paulo fala de questões relacionadas à lei mosaica. Mas seja como for, a mensagem central desse texto é a de que sim, o pecado nos separa de Deus, seja qual for a nossa cultura, seja qual for a nossa religião, sejam quais forem os nossos valores, a nossa origem étnica, e enfim, não importa. Todos os homens pecaram e estão alienados e distantes da presença de Deus e só encontram salvação e se reencontram com Deus quando se encontram de fato com Cristo Jesus, através da cruz. Para que então a luz de Cristo incida sobre nós. E quando nós aceitamos esse chamado, quando nós nos dispomos, eu gosto de dizer melhor,
não que nós aceitamos, mas quando nós compreendemos, porque estar com Jesus não é uma questão de aceitar, você e eu não dizemos, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Você diz, eu compreendo que Jesus é o meu Senhor e Salvador, porque seguindo o próprio princípio bíblico que Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis frutos. Então percebam que não somos nós que escolhemos Jesus, é Ele que nos escolhe. Não é você que diz assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, mas deveríamos dizer, eu compreendo que Jesus é o meu Senhor e Salvador, porque é Ele quem nos chama. Por isso a graça irresistível, porque ela nos chama e de forma irresistível nós vamos até a presença dela. A história da redenção, da transformação, do alcance de Deus aos homens, portanto, ela começa com Deus e ela se estende através do mundo e também nas nossas vidas. Não há vida verdadeira sem a obra de Cristo em nós e não há pecado vencido se não for deposto, colocado aos pés do nosso Senhor. Por isso que quando nós estudamos a palavra, nós enchemos o nosso coração de conhecimento, mas se nós não tornamos esse conhecimento em ação prática, ele é apenas retórica. Ele é apenas fala. Ele não se traduz em ações. Por isso que o vir à igreja, ter uma confissão de fé ou participar de um ato de fé na comunidade da fé, não nos salva. Primeiro, porque quem salva é Jesus. Depois, porque quem salva é aquele que levou sobre si todas as nossas culpas e os pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, é o que diz o profeta Isaías. Portanto, somente Jesus é que tem a prerrogativa de levar sobre si tudo aquilo que nos condenava para o inferno e que agora já não tem mais ação. Mas como, pois, vivemos nesse mundo? Como, pois, vivemos essa existência que ao mesmo tempo mistura aquilo que nós somos como novos homens e mulheres, como pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus em Cristo Jesus, mas do pecado que ainda habita insistentemente em nós. E o apóstolo Paulo, para responder essa questão, já no início da epístola aos Romanos, e essa é a base de todo o pensamento reformado, foi com essa verdade que Martinho Lutero foi impactado e os grandes reformadores também foram impactados. Você e eu encontramos em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E o justo que Paulo está mencionando aqui não é aquele que é irrepreensível aos seus olhos ou que não comete pecado. Mas o justo que está sendo mencionado aqui é aquele que foi alcançado pela graça, aquele que foi justificado. Aquele que teve o escrito da dívida paga, a conta. Aquela fatura alta do cartão de crédito que você deveria receber no final do mês, que de repente a operadora liga dizendo assim, está pago. E aí você diz assim, mas como que está pago? Não, está pago. Consta aqui nos nossos sistemas que está pago. E você sai dando pulos de alegria. Só que é o seguinte, e isso Paulo vai discutir aqui na epístola dele. A fatura está paga, o limite é alto, agora eu vou sair comprando mais? Não, você vai ter cuidado, porque você recebeu uma graça. E você, ciente dessa graça, você tem a responsabilidade de viver segundo esse presente que você recebeu. O nosso texto, ele está então, mais uma vez inserido nesse contexto em que Paulo discute a relação entre a lei e o pecado. No capítulo 6, Paulo enfatiza que os cristãos estão mortos para o pecado. No capítulo 7, ele aborda essa tensão entre a lei e a carne. E no capítulo 8, ele aponta para a vitória no Espírito. Quando Jesus ele vai para a cruz, como já foi mencionado aqui, ele aniquila o pecado, ele encerra
a ação do pecado sobre o nosso eu espiritual. E ao mesmo tempo, com essa aniquilação, ele nos dá força para lutarmos contra o pecado que ainda haveria de existir no nosso corpo mortal. Então agora, o pecado que habita no nosso corpo não é um pecado que já domina as nossas vontades, mas ele pode ser controlado. Por isso que buscamos a presença de Deus, por isso que nós estudamos a palavra, porque através do estudo da palavra, da leitura bíblica, da oração, nós encontramos forças suficientes e necessárias para superar o drama do pecado que ainda está em nós, humanamente falando, materialmente falando, mas que já não nos condena à morte eterna, espiritualmente falando, porque Jesus levou sobre ele todo aquilo que poderia nos condenar. O apóstolo, então, ele fala-nos sobre, em primeiro lugar, uma luta real no nosso corpo, no nosso interior. Do versículo 15 ao versículo 20, eu e você, nós lemos o dilema de Paulo. Veja o que ele diz no versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E essa tensão, irmãos e irmãs, entre o querer fazer o bem e o praticar o mal, se manifesta no reconhecimento de que o pecado ele ainda habita na carne e, vamos ser sinceros, isso é uma luta diária. Diária. Por mais que a gente diga que não é assim, que é possível a gente superar, mas o pecado, ele sempre nos atrai para aquilo que é errado. Através de pensamentos, através de emoções, através dos olhos, dos sentidos. Existem muitas formas que eu e você podemos ser condenados ainda por aquilo que fazemos. Existe um conflito interno. Assim como Paulo muitas vezes, nós nos sentimos também divididos. Existe um desejo de liberdade, de agir conforme os valores que nós acreditamos, de agir conforme a palavra de Deus, de agir conforme aquilo que nós ouvimos e que nos encanta e que nos chama a atenção e que nos mostra a possibilidade de uma vida melhor. Mas existe o pecado que ainda reside no nosso corpo mortal, lançando sobre nós medo, culpa, hábitos que ainda tentam nos prender, que impedem-nos de viver a verdadeira vida que Cristo nos tem para dar. O apóstolo Paulo é alguém que está discutindo isso de forma muito clara e objetiva. Ele está abrindo o seu coração para aquela comunidade. Ele está dizendo, olha, o mal que eu odeio é o que eu faço. E o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. Olha que coisa. Então, somente pela graça de Deus é que eu consigo resolver esse dilema. Porque eu continuo a alimentar o meu corpo com aquilo que pode, de alguma forma, ainda redimir as minhas ações. Então, como cristãos, nós vivemos sim essa tensão entre o pecado, a velha natureza, e a nova natureza, a vida em Cristo. Nós precisamos clamar por Cristo, para que isso seja extirpado na nossa vida. Porque o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, não é isso que diz a palavra? E desesperadamente corrupto. E o profeta diz, quem pode conhecer a mente do homem? Quem pode conhecer o coração do homem? Só Deus. Então somente Deus é que pode conhecer de fato o nosso coração. Nem nós mesmos entendemos, porque muitas vezes podem surgir pensamentos e sentimentos que, como diz a palavra, às vezes só de pensar já dá vergonha. Mas é isso que o apóstolo Paulo está falando. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala, que é a luta real, a luta interior. E quando existe a luta interior, irmãos e irmãs, é porque o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Quando existe crise, é porque o Espírito Santo está presente na nossa vida agindo. Porque aquele que não foi regenerado, aquele que não foi alcançado pela graça de Deus ainda, não tem essa autocrítica,
não colocou os óculos que lhe dão a cosmovisão de uma existência plena em Cristo Jesus, então a crise ela só existe no coração daquele que está sendo trabalhado, daquele que está sendo alcançado. Porque aquele que vive em crise, mas que não encontrou-se com Cristo, vai buscar auxílio nas coisas materiais. Resolve os dramas da existência em bens, em prazeres, em ações humanas que tentem de alguma forma mitigar, o mal que existe nela. E é isso que a nossa sociedade sem Deus faz. Ela propõe que a melhor forma de você abandonar as dores do presente é você buscando os prazeres do presente. E nós entendemos em Cristo que a melhor forma de abandonarmos as dores da existência, de um coração corrompido e machucado pelo pecado, é a vida com Cristo que nos traz novidade de vida. Então todos nós cristãos enfrentamos essa batalha interna e ela é diária, a luta, mais uma vez, repito, é a evidência de que Deus está trabalhando e moldando o nosso caráter. Em segundo lugar, essa luta entre a mente e o espírito é mencionada por Paulo como uma guerra interna. E ele descreve duas leis que operam dentro dele. A lei de Deus que ele ama e a lei do pecado que o prende. O sentimento de que ele deveria fazer o que a lei de Deus agrada, mas esse desejo presente de fazer aquilo que é mal. No homem interior, o apóstolo Paulo tem prazer na lei. E isso demonstra a alegria do Espírito que age na vida e no coração, que renova a mente e o coração. No entanto, existe um conflito com a carne, que é a lei do corpo, aquela que age segundo os preceitos do corpo. E essa guerra espiritual é a característica mais presente na vida cristã, eu diria, porque a maneira como nós mudamos diante desse conflito é a nossa resposta ao Evangelho da graça de Deus. Porque muitas vezes nós vamos sofrendo ao longo da nossa vida, da nossa existência, porque nós não entendemos que fomos alcançados pela graça de Cristo e que nós não pertencemos mais como a nossa vida atual ela não é mais como era antigamente. Que nós precisamos buscar novos valores, que nós precisamos buscar novas verdades, que nós não podemos continuar vendo tudo que víamos, comendo tudo que comíamos, bebendo tudo que bebíamos, indo a todos os lugares que íamos. Não significa aqui criar uma categoria de cristãos alienados e distantes do mundo que vivem, mas de pessoas que compreendem os seus limites. De pessoas que sabem, de fato, que determinadas coisas lhe roubam a liberdade de Cristo, de viver em Cristo. Porque mais vale uma vida de paz na presença de Deus do que a abundância de todos os prazeres vivendo a culpa do pecado no mundo. Então o que nós precisamos fazer é a cada dia, cientes dessa verdade, dizer: Senhor, olha isso que está acontecendo comigo. Olha que pensamento, olha que sentimento, olha que crise absurda eu estou vivendo. Isso é a obra do pecado, é a ação do pecado. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso compreender que o Senhor é a verdade e a essência daquilo que eu preciso viver na minha vida. Como discípulos em Jesus, nós somos chamados, portanto, a perseverar. E a reconhecer que essa luta ela é diária e ela vai acontecer por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Lembrem-se, portanto, daquilo que Salomão viveu já quase nos últimos anos da sua existência. E por que o reino, a nação de Israel, ela foi dividida? Porque já quando ele era um homem idoso, ele se deixou levar, o coração dele se deixou levar pelos ídolos das muitas mulheres que ele havia tido ao longo da sua existência. Mas ao mesmo tempo nós encontramos,
por exemplo, em Eclesiastes, o texto que nos fala o seguinte: alegre-se, jovem, no dia da sua juventude, recreie-se o seu coração no dia da sua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Sabe, porém, de que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. E quanto às crianças que não têm ainda governo sobre elas, a responsabilidade de quem? Da escola? Dos youtubers? Dos influencers? Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele. Então percebam que a luta do pecado, a orientação do pecado, ela acontece em todas as áreas e em todos os momentos da nossa vida. Seja uma criança, seja um jovem, seja um idoso. Essa é a luta da nossa existência. E nós só conseguimos alcançar vitória e garantia de superação desse drama em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 24. É como se ele gritasse. Vejam que nesse versículo 24 tem ali um ponto de exclamação. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Ele diz, olha, mas olha que tragédia eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode resolver o problema dessa existência que ao mesmo tempo anseia pelas coisas espirituais, mas que insiste em fazer as coisas que são da carne? E ele responde no versículo 25 dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele reconhece que somente através de Cristo Jesus ele pode superar esse drama existencial. Portanto, irmãos e irmãs, nós só podemos encontrar força e libertação em Cristo Jesus. Apesar da luta, apesar da guerra diária, a certeza da salvação ela está segura em Jesus. Não é isso que nós cantamos, inclusive num dos hinos, Elisete? Que segurança tenho em Jesus? E perceba ali a expressão, que segurança. É como se você estivesse dizendo assim, mas olha que baita segurança eu tenho em Cristo Jesus. Mas olha que segurança incrível que eu tenho em Jesus. A gente sabe, irmãos e irmãs, que olhar isso, ouvir isso, não é fácil, porque a gente está lidando com dramas que dizem respeito à nossa existência, à nossa vida diária. Mas vejam, o apóstolo Paulo, esse homem que foi o sistematizador da fé cristã, o maior escritor do Novo Testamento, um dos mais prolíferos discípulos de Jesus, ele disse que esse drama do querer fazer o bem e não conseguir fazer, e de odiar o mal e de fazê-lo, compunha o seu dia a dia. Eu não estou dizendo com isso que, poxa, se até Paulo fazia isso, então eu estou bem. Mas eu estou dizendo que se Paulo vivia isso, e ele abriu o coração dele para a igreja de Roma, dizendo, olha, isso aqui é o que acontece. Eu e você não precisamos nos sentir mais culpados. Porque Paulo apresenta o problema, mas ele apresenta a solução. Ele diz que o drama existe, mas a solução certa está em Jesus. E essa verdade se aplica a nós hoje. Eu e você vamos continuar tendo pensamentos ruins. Nós vamos continuar muitas vezes sendo críticos. Nós vamos muitas vezes falar, ofender pessoas. E isso não é justificativa, não é razão. Não é porque o pecado abundou, agora você vai aumentar, ou a graça abundou, o pecado vai aumentar. Não significa isso. Porque a graça veio até nós, ou a graça ela veio de forma extraordinária sobre a nossa vida, então isso não nos dá motivos e razões para pecar mais. Nem também de saber que se eu sou um grande pecador, eu tenho a chance de encontrar mais a graça de Deus, mas é
a visão que nós recebemos, a consciência que eu e você recebemos. Quando nós somos chamados em Cristo Jesus, nós recebemos uma nova vida. Mas nós também recebemos um grande desafio de viver essa nova vida não segundo os valores e os ditames desse mundo presente. Porque o mundo que nós vivemos, a sociedade do tempo presente, é uma sociedade que responde aos dramas da existência com as questões que ela mesma cria. E para aqueles que são discípulos de Jesus, a resposta para o drama humano não está naquilo que o homem encontra no mundo, mas naquilo que nós encontramos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe ricamente com a sua palavra. Amém?